Bem-vindo a uma jornada fascinante através do tempo e da fé. Hoje, vamos mergulhar na vida de um dos santos mais amados e reverenciados do cristianismo, Santo Antônio. Mas, você sabia que, além de ser conhecido por sua sabedoria e milagres, Santo Antônio é carinhosamente chamado de o casamenteiro? Imagine um mundo onde o amor e a fé se entrelaçam de maneira tão profunda que a devoção a um santo pode transformar vidas e unir corações. Santo Antônio é um símbolo dessa poderosa conexão. Sua história transcende séculos e culturas, tocando milhões de vidas e ajudando incontáveis casais a encontrar a felicidade conjugal. Hoje, desvendaremos os mistérios e milagres que lhe conferiram o título de casamenteiro. Acompanhe-nos nesta jornada espiritual e descubra como a vida e os milagres de Santo Antônio continuam a inspirar e abençoar as uniões até os dias de hoje. Prepare-se para conhecer um santo que não apenas intercedeu por causas grandiosas, mas também por aqueles pequenos milagres cotidianos que enchem nossos corações de esperança e amor. Agora que capturamos sua atenção, vamos começar com o início desta história cativante, onde a fé e o amor encontram um poderoso intercessor em Santo Antônio. Parte 2. Origem e infância. Nossa jornada começa na encantadora cidade de Lisboa, Portugal, no ano de 1195. Foi aqui, entre as ruelas estreitas e os mercados vibrantes, que nasceu um menino destinado a se tornar um dos santos mais queridos da Igreja. Seu nome de batismo era Fernando de Bulhões. Desde pequeno, Fernando demonstrava uma inteligência e uma espiritualidade que impressionavam todos ao seu redor. Sua família, de raízes nobres, era devota e zelava para que ele recebesse uma educação sólida, tanto nos estudos quanto na fé. Mesmo quando ainda era jovem, Fernando sentia uma inquietação em seu coração, um chamado que ele não podia ignorar. Ele passava horas em oração e meditação, buscando compreender a vontade de Deus para sua vida. Sua profunda conexão com a fé se tornava mais evidente a cada dia. Foi nessa época que Fernando começou a sentir um desejo ardente de se dedicar completamente a Deus. Esse desejo o levaria a tomar decisões que mudariam não apenas sua vida, mas também a de muitas pessoas ao redor do mundo. A jornada de Fernando estava apenas começando, e logo ele deixaria para trás sua vida confortável em Lisboa para abraçar um destino repleto de desafios e milagres. Mas antes disso, ele ainda tinha uma escolha crucial a fazer: seguir seu coração e atender ao chamado divino que ecoava dentro dele. Assim, Fernando de Bulhões estava prestes a dar os primeiros passos de uma caminhada espiritual que o transformaria em Santo Antônio, o amado casamenteiro. Fique conosco enquanto exploramos os momentos decisivos que moldaram sua extraordinária vida. Parte 3. Entrada na vida religiosa. No coração de Lisboa, enquanto Fernando de Bulhões crescia, também crescia seu desejo de se aproximar cada vez mais de Deus. Aos 15 anos, ele tomou uma decisão que surpreenderia sua família e amigos. Sentindo um forte chamado para a vida religiosa, Fernando decidiu ingressar no mosteiro de São Vicente dos Agostinianos. Foi nesse mosteiro que Fernando mergulhou profundamente nos estudos teológicos, absorvendo a sabedoria dos santos e das Escrituras. Ele se dedicava com fervor às orações e ao serviço, buscando sempre entender mais sobre a vontade divina. Sua inteligência brilhante e sua devoção impressionavam todos ao seu redor, tornando-o rapidamente um estudante exemplar. No entanto, o chamado de Deus para Fernando era ainda mais profundo. Inspirado pelo exemplo de 5 frades franciscanos martirizados no Marrocos, Fernando sentiu um desejo ardente de se juntar à ordem dos franciscanos. Com o coração cheio de coragem e determinação, ele pediu para ser transferido para o convento franciscano de Coimbra. Ao se juntar aos franciscanos, Fernando mudou seu nome para Antônio, em homenagem a Santo Antônio do Deserto. Essa mudança de nome simbolizava uma nova fase em sua vida, uma fase de total entrega e serviço a Deus. Como Frei Antônio, ele abraçou os valores franciscanos de simplicidade, humildade e amor pelos pobres. A partir desse momento, Antônio começou uma jornada que o levaria a pregar e ensinar em muitos lugares, sempre com a mesma paixão e dedicação que mostrará desde jovem. Sua vida religiosa estava apenas começando, mas já era evidente que ele estava destinado a grandes feitos e milagres. Assim, Fernando de Bulhões se transformou em Frei Antônio, pronto para viver uma vida de serviço e devoção.
Sua decisão de se juntar aos franciscanos marcaria o início de uma caminhada cheia de milagres e ensinamentos que ainda hoje inspiram milhões. Continue conosco enquanto exploramos os próximos passos dessa incrível jornada. Parte 4. Vida de pregação e ensino. Após sua transformação em Frei Antônio, ele partiu em uma jornada que o levaria a ser conhecido como um dos maiores pregadores da história cristã. Antônio não apenas pregava com palavras, mas com uma paixão que incendiava corações e transformava vidas. Ele viajou por várias regiões, de Portugal à Itália, levando consigo uma mensagem de fé, esperança e amor. Cada cidade que visitava se tornava um palco onde suas pregações ressoavam como um trovão. Suas palavras eram poderosas, tocando os mais humildes camponeses até os nobres e clérigos. Certa vez, em Rimini, Antônio enfrentou uma multidão que se recusava a ouvi-lo. Em um ato de fé e desespero, ele foi até a beira-mar e começou a pregar aos peixes. Incrivelmente, os peixes se reuniram em grande número, erguendo suas cabeças como se estivessem escutando. Este milagre tocou o coração das pessoas, que retornaram para ouvir sua mensagem com renovada fé. A fama de Antônio como pregador se espalhou rapidamente. Ele possuía uma habilidade única de falar diretamente ao coração das pessoas, usando parábolas e histórias simples para transmitir verdades profundas. Não importava onde ele fosse, multidões se reuniam para ouvir suas pregações, muitas vezes em campos abertos porque as igrejas não podiam conter todos os fiéis. Além de suas pregações, Antônio era também um erudito talentoso. Escreveu sermões e tratados teológicos que ainda hoje são estudados. Sua capacidade de combinar profunda sabedoria com uma linguagem acessível fez dele uma figura amada e respeitada tanto pelos simples quanto pelos eruditos. Assim, Frei Antônio não apenas pregava, mas vivia uma vida de ensinamento e exemplo, tocando as almas com seu fervor e humildade. Sua jornada estava longe de terminar, pois os milagres e a compaixão que ele demonstrava continuariam a inspirar gerações futuras. Fique conosco enquanto exploramos os milagres extraordinários que marcaram a vida deste santo notável. Parte 5. Milagres de Santo Antônio. À medida que Frei Antônio viajava e pregava, sua reputação como um homem santo começou a se espalhar não apenas por suas palavras poderosas, mas também pelos milagres extraordinários que ele realizava. Os relatos de seus milagres são inúmeros e cada um deles mostra a profundidade de sua fé e a força de sua intercessão. Um dos milagres mais famosos aconteceu em Pádua. Uma jovem, desesperada por ajuda, contou a Frei Antônio que seu pai havia sido injustamente acusado de assassinato e condenado à morte. Antônio, com uma fé inabalável, foi até o tribunal e, diante de todos, pediu que o verdadeiro assassino se manifestasse. Milagrosamente, o homem verdadeiro, tomado pelo remorso e pela força das palavras de Antônio, confessou seu crime, salvando o pai da jovem. Outro milagre notável foi o da bilocação. Disse que Frei Antônio estava pregando em uma igreja quando, simultaneamente, apareceu em outra cidade para defender um amigo falsamente acusado. Essa habilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo não só ajudou a inocentar seu amigo, mas também fortaleceu a fé de todos que testemunharam o ocorrido. Outro milagre impressionante foi o do menino Jesus. Em certa ocasião, Frei Antônio foi hospedado por uma família piedosa. Durante a noite, o dono da casa espiou pelo buraco da fechadura e viu Antônio segurando o menino Jesus nos braços em uma visão celestial. Este milagre reforçou a crença de que Antônio tinha uma conexão especial com o divino. Os milagres de Santo Antônio são testemunhos poderosos de sua santidade e de seu papel como intercessor. Cada milagre não só reforçava a fé das pessoas, mas também mostrava profunda compaixão e o amor de Antônio por todos. Continue conosco enquanto exploramos como esses milagres contribuíram para sua popularidade como santo casamenteiro e as histórias que levaram a essa devoção especial. Parte 6. O milagre do casamento. Enquanto Frei Antônio continuava a realizar milagres e a pregar sua mensagem de fé, uma história em particular começou a se destacar e a espalhar-se entre os fiéis, solidificando seu papel como amado casamenteiro. Na pequena cidade de Pádua, vivia uma jovem devota que enfrentava uma grande tristeza. Seu coração estava cheio de amor por um jovem, mas a família dela se opunha ao casamento devido à falta de um dote. Em sua angústia, a jovem se voltou para Santo Antônio, pedindo sua intercessão.
Movido pela fé e pelo desespero da jovem, Santo Antônio apareceu para ela em uma visão, prometendo que ajudaria. No dia seguinte, a jovem encontrou uma bolsa cheia de moedas de ouro na porta de sua casa. Este tesouro inesperado era suficiente para cobrir o dote e permitir o casamento dos dois apaixonados. A notícia deste milagre se espalhou rapidamente. Casais em dificuldades, que enfrentavam obstáculos para se casar, começaram a orar a Santo Antônio, pedindo sua intercessão. Em muitos casos, milagres semelhantes ocorreram, confirmando a crença de que Santo Antônio tinha um cuidado especial pelos que buscavam o amor verdadeiro. Essas histórias de amor e milagres se multiplicaram, e Santo Antônio passou a ser conhecido não apenas como um grande pregador e realizador de milagres, mas também como o santo que ajudava aqueles que buscavam a felicidade conjugal. Em cada oração atendida, em cada coração unido, a devoção a Santo Antônio como casamenteiro crescia mais forte. Assim, o legado de Santo Antônio como casamenteiro se consolidou. Sua compaixão e seus milagres continuaram a tocar a vida de muitos, transformando sonhos de amor em realidade. Continue conosco enquanto exploramos como essa devoção se espalhou e se enraizou nas tradições de diversas culturas, especialmente no Brasil e em Portugal. Parte 7. Popularização do título casamenteiro. A história dos milagres de Santo Antônio não ficou confinada a Pádua. À medida que viajantes e peregrinos espalhavam suas histórias, a fama de Santo Antônio como casamenteiro cruzou fronteiras e oceanos, chegando a terras distantes como Portugal e Brasil. Em Portugal, sua terra natal, Santo Antônio já era venerado, mas agora um novo aspecto de sua intercessão começava a ganhar destaque. Jovens e velhos, ricos e pobres, todos recorriam a ele para pedir ajuda nos assuntos do coração. Não era incomum ver fiéis acendendo velas e deixando flores diante de sua imagem, em igrejas por todo o país, implorando por sua ajuda para encontrar o amor verdadeiro. No Brasil, a devoção a Santo Antônio tomou proporções ainda maiores. No dia 13 de junho, data de sua festa, é comum ver milhares de pessoas participando de missas, procissões e outras celebrações em sua homenagem. Mas o que realmente se destaca são as tradicionais simpatias e rituais realizados por aqueles que buscam um casamento. Uma das simpatias mais populares envolve colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo até que o pedido de casamento seja atendido. Outra tradição envolve o pão de Santo Antônio, onde pedaços de pão abençoado são distribuídos aos fiéis, com a crença de que trazem sorte no amor e prosperidade no lar. Essas práticas, cheias de fé e esperança, mostram como Santo Antônio se tornou uma figura central nas vidas daqueles que buscam o amor e a felicidade conjugal. Sua intercessão é vista como um sinal de que Deus se preocupa com todos os aspectos da vida, inclusive os assuntos do coração. Assim, de Lisboa a Pádua, e de Pádua ao Brasil, a popularidade de Santo Antônio como casamenteiro se espalhou e se enraizou profundamente nas tradições culturais. Continue conosco enquanto exploramos a conexão entre Santo Antônio e o pão dos pobres, outro símbolo poderoso de sua generosidade e intercessão. Parte 8. O pão dos pobres. Além de ser conhecido como casamenteiro, Santo Antônio também é reverenciado por sua generosidade e cuidado com os necessitados. Uma das tradições mais tocantes associadas a ele é a do pão dos pobres, um símbolo de sua caridade e compaixão. A origem dessa tradição remonta a um milagre impressionante. Conta-se que, certa vez, uma mãe desesperada procurou Santo Antônio após seu filho pequeno ter caído em um tanque e se afogado. Com o coração partido, ela prometeu que, se seu filho fosse ressuscitado, doaria o peso do menino em pão para os pobres. Com fé inabalável, ela invocou a ajuda de Santo Antônio e, milagrosamente, seu filho voltou à vida. Fiel à sua promessa, a mãe distribuiu pães aos necessitados, e a notícia desse milagre se espalhou rapidamente. Desde então, a tradição de doar pães em nome de Santo Antônio ganhou força. As pessoas começaram a fazer oferendas de pão como forma de agradecer por graças recebidas e para pedir a intercessão do santo em momentos de necessidade. Em muitos lugares, especialmente em Portugal e no Brasil, o pão de Santo Antônio se tornou uma prática comum. Durante as celebrações em sua honra, pães abençoados são distribuídos aos fiéis, simbolizando a abundância e a generosidade divina. Este pão não é apenas um alimento físico, mas também um sinal de bênção e prosperidade. Para muitos, receber o pão de Santo Antônio é um momento de profunda gratidão e fé.
É um lembrete do cuidado contínuo de Santo Antônio por aqueles que estão em necessidade e uma prova de que sua intercessão pode trazer bênçãos materiais e espirituais. Assim, através da tradição do pão dos pobres, vemos mais uma faceta da incrível compaixão de Santo Antônio. Sua vida e seus milagres continuam a inspirar atos de caridade e fé, demonstrando que seu legado é um verdadeiro tesouro para todos que o veneram. Fique conosco enquanto exploramos a conclusão desta incrível jornada de fé e devoção. Parte 9. Legado de Santo Antônio. À medida que nossa jornada pelas histórias e milagres de Santo Antônio chega ao fim, é importante refletir sobre seu impacto duradouro e seu legado eterno. Ao longo dos séculos, Santo Antônio tem sido uma fonte de inspiração, conforto e esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua devoção como casamenteiro tocou os corações daqueles que buscam amor e união, enquanto sua generosidade como provedor do pão dos pobres alimentou os necessitados e fortaleceu os laços comunitários. Seus milagres, suas pregações e seu exemplo de vida continuam a ressoar através do tempo, desafiando-nos a viver com fé, compaixão e amor ao próximo. Em cada história de milagre, em cada simpatia realizada, em cada ato de caridade inspirado por sua vida, vemos o poder da fé e da intercessão divina. Santo Antônio não é apenas um santo distante, mas um amigo e um guia espiritual para aqueles que confiam nele. Enquanto nos despedimos desta jornada, que as lições e os exemplos de Santo Antônio permaneçam conosco. Que possamos seguir seu exemplo de amor incondicional, compaixão pelos menos favorecidos e dedicação à vontade de Deus em nossas vidas. Assim, encerramos nossa exploração das histórias e milagres de Santo Antônio, mas seu espírito vive eternamente em cada coração que o invoca com fé e devoção. Que sua intercessão continue a trazer luz, conforto e esperança a todos os que buscam seu auxílio. Até a próxima, e que a paz de Santo Antônio esteja sempre conosco. Que a lembrança dessa jornada pelas histórias de Santo Antônio continue a inspirar e fortalecer sua fé. Que você possa sempre encontrar conforto na presença e na intercessão desse amado santo.